Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens, Presença Manifesta. Então essa é a quarto sermão dessa série de mensagens. Se você não pegou essa série, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, pegar aquilo que a gente falou anteriormente. E nós encerramos a série Presença Manifesta no próximo sábado, tá bom, gente? Inclusive, eu ia dar esse aviso no final, mas já falando, no próximo sábado é o dia da ceia do Holy. Então nós temos isso tradicionalmente, todo ano nós temos esse tempo onde, de gratidão pelo nosso ano, um tempo onde a gente celebra a ceia como família Holy, como juventude. Todos os meses a gente celebra a ceia como igreja de maneira geral nos domingos, porque somos um só corpo, mas uma vez por ano nós fazemos isso de uma maneira diferente aqui também na juventude. Então você não pode ficar de fora. No próximo sábado a gente encerra a nossa série, celebra tudo que Deus fez no ano e temos esse momento de ceia como família. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante, está escrito assim: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Esse é o texto, então, que Paulo ele envia na sua carta a Timóteo. Cara, eu acho muito fofo como Paulo é com Timóteo. Porque ele tem um carinho por Timóteo. A gente vê lá em Filipenses como ele recomenda Timóteo, ele elogia. Ele tem essas duas cartas e essa relação é muito legal, né? Paulo, ele é o primeiro pastor ali da igreja de Éfeso, né? Então é ele que forma Timóteo como pastor também. E quando ele precisa deixar a igreja de Éfeso, Timóteo assume a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. E por isso que ele manda sempre essas recomendações. E ao que tudo parece, há duas preocupações de Paulo em relação a Timóteo, em relação à pessoa mesmo de Timóteo. Um era a questão da sua juventude. Ele era jovem. Quando a gente olha lá na primeira carta, no capítulo 4, a gente vê, né, que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. A gente teve essa série de mensagens no ano passado, né? Torna-te exemplar, que é Paulo dizendo a Timóteo e orientando como ele deveria lidar com a sua juventude. Mas a gente vê também que esse encorajamento constante de Paulo com Timóteo demonstra um pouco da personalidade de Timóteo, que poderia ser um jovem tímido, sofrer talvez com alguma limitação dessa timidez, não ser aquele jovem assim naturalmente ousado,
mas que era alguém mais contido, mais tímido, e por isso Paulo está sempre encorajando. E esse carinho, a gente vê na linguagem, né? Ele fala da avó, ele fala da mãe, ele fala de uma fé que já perdura de família na vida de Timóteo. E é interessante porque ele fala para Timóteo, quando ele usa essa questão da fé presente na sua família, que passou pela sua avó, pela sua mãe, e agora Timóteo, ele também vive essa fé, ele usa o termo habitou. É uma fé, é uma vida com Deus que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe e que habita agora em você. E a gente tem usado nessa série muito essa linguagem da habitação, porque estamos falando sobre a presença de Deus. Até aqui a gente tem falado muito a respeito da presença de Deus, o que é essa presença, esse impacto que tem nas nossas vidas. No último sábado a gente falou um pouco mais sobre essa questão da busca pela presença de Deus, né? A presença de Deus como a coisa mais importante que nós buscamos. Mas hoje nós vamos falar sobre essa presença, algo que Deus faz com que seja derramado em nós, que habita em nós, mas que não é para fazer apenas em nós. É a presença manifesta de Deus, que ela se revela através de nós. É quando Deus ele não nos dá a presença dele apenas para um relacionamento com ele. Nós somos filhos, Deus é um Deus pessoal, nós nos relacionamos com essa presença, mas essa presença, ela também nos usa como um instrumento. Quando nós vivemos e temos a presença de Deus, nós nos tornamos úteis para Deus, úteis no reino de Deus. E essa utilidade é aquilo que abençoa as pessoas que estão à nossa volta. E Paulo ele usa essa ideia da chama. Ele está falando, olha, Timóteo, mantenha viva essa chama. Não deixe que essa chama apague. Então, a gente fala sobre esse avivamento. É o que? É conservar a chama do Senhor viva em nossos corações. E aí ele usa o termo dom, a chama do dom que há em ti, a chama do carisma que há em ti. Que é esse dom que o Espírito Santo nos dá, ou os dons que ele nos dá, ou a capacitação sobrenatural que nós recebemos do Senhor para cumprir o que? O nosso ministério, ou o nosso chamado, que às vezes a gente usa, ou o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se a gente for pegar esse derramar do Espírito em nós, que se manifesta em dons espirituais, numa capacitação sobrenatural, a gente está falando daquilo que a Bíblia chama de unção. Então a gente pega isso, o dom, o carisma, os dons que Deus derrama, essa capacitação sobrenatural para cumprir um propósito, é a unção de Deus. Assim como no Antigo Testamento, homens foram ungidos para cumprir um propósito, assim como Jesus diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para... Timóteo também viveu isso. Algum dia, Paulo estava com Timóteo, Paulo ora por Timóteo, ele fala sobre a imposição de mãos, ele impõe as mãos sobre Timóteo, ele ora, e ele é testemunha de que Timóteo, ele recebeu um dom do Senhor, ele recebeu uma capacitação para exercer o ministério pastoral na igreja de Éfeso. E Timóteo, ele lida com esses desafios. Ele lida com pessoas mais velhas que não respeitavam como autoridade aqueles que eram mais jovens e não eram anciãos. Ele lida com a perseguição de Roma, que na época de Nero aumentava ainda mais. Ele lida com as falsas doutrinas. Então Paulo sempre encoraja Timóteo a essa questão: ensine a palavra, pregue a palavra inspirada pelo Espírito Santo, como uma forma de combater as falsas doutrinas. Então Timóteo ele tinha vários desafios na sua caminhada, mas Paulo ele diz o quê? Olha, há um dom que está sobre ti.
Há um dom porque o Senhor te escolheu. Há um dom que você não pode deixar morrer, você não pode deixar apagar. Porque Deus, Ele o quê? Ele fez com que isso habitasse em você, para que você pudesse cumprir o seu propósito. É isso que Timóteo está vivendo aqui. É por isso que o tema daquilo que a gente vai falar hoje é a tríade da unção. Há 3 elementos característicos da unção que Deus derrama sobre as nossas vidas para cumprirmos um propósito que Paulo expressa nessa carta a Timóteo. E a gente vai ler aqui novamente o versículo que fala sobre isso, e diz assim, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, e muitas vezes nós, na nossa caminhada, quando falamos sobre vivermos para Jesus, falamos sobre sermos usados por Jesus, nós corremos o risco de sermos paralisados pelo medo. Só que é um medo, muitas vezes, que se manifesta em nós porque não estamos conscientes daquilo que nós carregamos, daquilo que Deus fez habitar em nós, que é a unção para cumprirmos um propósito. E esse medo, ele pode nos paralisar. A gente olha, por exemplo, na parábola dos talentos, que cada um, aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, aquele que recebeu 1, todos eles receberam um propósito ou uma missão que já correspondia a um discernimento do Senhor acerca da capacitação. Então, quando aquele que recebeu 5, ele não apenas recebeu uma missão, ele recebeu o quê? Um endossamento. Ele recebeu, olha, eu dou a cada um conforme a sua capacidade. Então já havia um contexto ali naquela situação. Mas aquele que tinha 1 talento, ele não multiplica, ele não exerce, ele não cumpre o propósito daquele talento que ele estava administrando. Por quê? Porque ele teve medo. E porque ele teve medo, ele preferiu enterrar o talento, ele preferiu conservar, paralisando aquele talento, não dando utilidade àquele talento, do que se empenhar, do que correr o risco, de que enfrentar o desafio de multiplicar aquilo que ele tinha recebido do seu Senhor. Por isso que isso é importante para nós, para que o nosso medo, a nossa timidez, os pensamentos e as mentalidades que podem nos paralisar não nos tomem e não faça com que o dom, a unção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não se multiplique, não cumpra o propósito, não abençoe as pessoas. Amém? Eu quero que na minha vida a chama da unção não apenas se mantenha acesa, mas que seja cada vez maior, cada vez mais intensa. Quantos aqui querem isso? Então, para isso, nós precisamos entender que o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de medo. Mas o primeiro elemento dessa tríade da unção que nós vemos na vida de Timóteo, que Paulo está ensinando, instruindo, é um espírito de poder. Ele está falando, Timóteo, o espírito que Deus te deu não é de covardia, mas é um espírito de poder. É um espírito de dunamis, é uma dinamite. Cara, você tem uma dinamite na mão. Você tem algo em você que pode causar uma transformação. Você tem algo em você que pode combater, pode te dar uma autoridade, mesmo você sendo jovem, pode combater as falsas doutrinas, porque é algo vivo, é o poder de Deus agindo através de você. Então, a primeira coisa para mantermos a chama da unção acesa em nossas vidas é reconhecermos que o Espírito, a presença de Deus se manifesta através de nós com poder. E será que nós estamos lidando com as situações do dia a dia crendo nesse poder? Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento e você refletisse
que é que tem te paralisado? O que é que te deixa com medo? Eu queria que por algum momento você pensasse nos desafios que Deus tem te dado, no propósito que Deus um dia comunicou a você, nas áreas que você sabe que Deus pode te usar, que você pode ser mais ousado. Qual é o seu medo? Pode abrir os seus olhos agora. O Senhor quer te desafiar para que nessa área você creia no poder dele para transformar. Algo que o medo faz conosco é nos levar a abrirmos mão das nossas responsabilidades. Quando nós somos tomados por um espírito de covardia, eu começo a usar isso como desculpas para que eu não assuma a responsabilidade que Deus tem para a minha vida. Sabe, talvez alguma vez você já se pegou dizendo: cara, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso, não, Deus não me criou para essa área, não, Deus não me capacitou para fazer isso, tem pessoas melhores para se mover nessa área. E sabe o que acontece? Toda vez que eu estou dizendo que eu não posso, que eu não tenho, que através de mim Deus não pode fazer, na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou arrumando uma desculpa para não assumir uma responsabilidade que é minha. Porque se eu não tenho como fazer, se eu não sei, se Deus não me deu, então eu não sou responsável por transformar aquela realidade. Como é que eu posso multiplicar algo que eu não recebi do Senhor? Então, se o Senhor não me entregou aquilo, eu não preciso multiplicar, eu não preciso me mover naquela área. Agora, uma vez que eu reconheço que eu recebi algo, que eu recebi essa dádiva, que eu já fui capacitado de forma sobrenatural, aí necessariamente eu entendo que eu tenho uma responsabilidade de dar um destino para isso. Então, quando eu estou dando desculpas de que eu não posso, que não pode através de mim, na verdade eu quero fugir de uma responsabilidade. E se eu vivo nessa geração, se há pessoas à minha volta que precisam desse poder, eu preciso reconhecer que a presença do Senhor está em mim. E eu sou capaz de mudar aquela realidade. Às vezes tem pessoas à nossa volta, elas estão com problema financeiro, a gente indica a planilha, mesmo a gente não sendo especialista nessa área, a gente indica um canal, a pessoa às vezes está doente, a gente dá receita, toma aquele remédio ali, que eu tomei uma vez, é bom. A gente dá várias dicas de situações para resolver o problema das pessoas quando elas estão à nossa volta. Mas às vezes a gente se esquece do principal, que nós temos poder para transformar. Às vezes a pessoa te pede um conselho, uma pessoa que não conhece a Jesus, a gente indica fulano, beltrano, várias situações humanas que a pessoa pode buscar a solução. E a gente esquece do poder do Evangelho, que para aquele que está longe de Jesus, a coisa mais importante que ela precisa para mudar a sua realidade é do próprio Deus, é de Jesus. Se todos os problemas dela forem resolvidos, mas ela não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, o maior problema não foi resolvido. Nós precisamos crer que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para lidarmos com os nossos medos, as nossas inseguranças, crendo que diante daquilo que nós estamos passando, o poder de Deus é suficiente para nos sustentar, para nos tornar vencedores, mas para que quando estivermos diante de uma realidade à nossa volta, o primeiro lugar que nós vamos buscar é nesse poder. Estou diante de uma realidade, estou diante de alguém perto de mim que precisa de uma intervenção. O que é que eu faço? A primeira coisa, e não a última, deve ser um posicionamento de fé, um posicionamento de oração, um posicionamento crendo que se Deus se manifestar com poder através da minha vida, eu posso ser usado para mudar aquela realidade. Paulo está falando, Timóteo, não importa aquilo que você está passando aí na sua liderança, não seja covarde, porque o Espírito que Deus te deu é um Espírito de poder. A segunda coisa
ele diz que esse Espírito é um Espírito de amor. A unção de Deus se manifesta com poder, mas ela se manifesta também com amor através das nossas vidas. E aqui a gente vê que quando Deus ele derrama o seu Espírito sobre nós, a habitação de Deus gera novos hábitos em nós. E o principal hábito é a capacidade de amar. Eu não busco o poder de Deus, eu não busco os dons de Deus com intenções egoístas. Mas a presença de Deus através de mim, os dons de Deus através de mim, eles são aplicados com amor. Lá em Gálatas 5 está dizendo que o Espírito Santo em nós, a presença do Espírito Santo em nós, gera o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. E dentro desse amor há várias características. É amor, é alegria, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Mas talvez o grande resumo desse fruto é o hábito de amar as pessoas. Eu tenho o poder de Deus na minha vida, mas eu aplico esse poder com amor. Porque eu posso talvez aplicar a unção de Deus, aplicar os dons de Deus, sem amor. E eu vou ser usado por Deus, eu vou ser usado numa área, eu vou fluir num dom, eu vou usar o dom que Deus me deu, mas eu não vou ser aprovado por Deus. Porque lá em 1 Coríntios 13, que quando fala sobre o amor, está escrito o quê? Está escrito que não adianta se eu tenha todos os dons, se eu não tiver amor, cara, de nada vai me valer. Então eu posso profetizar, eu posso fazer o que for, eu posso falar em novas línguas, mas se eu não amar, eu vou fluir num dom, mas eu não vou ser aprovado pelo Senhor, porque os dons que Deus me dá é para que eu ame mais as pessoas. Sabe, às vezes Deus vai me dar um discernimento, às vezes Deus vai me dar autoridade profética. Como é que eu posso corrigir alguém sem humilhar a pessoa? Como é que eu posso servir alguém com amor? Às vezes a gente acha que é através das nossas palavras, através dos nossos talentos, que Deus vai usar para transformar. Mas talvez um gesto de amor é o Espírito Santo fluindo através da minha e da sua vida também. Às vezes esse amor se manifesta não na capacidade que eu tenho de falar, mas muitas vezes até na capacidade que eu tenho de ouvir, de chorar junto, de abraçar aqueles que precisam. Às vezes a gente está junto como igreja, cara, a gente está na vigília, estamos lá queimando, estamos celebrando, estamos aqui dançando. Sabe, quando eu não vejo alguém que na hora do mover estava do meu lado, cara, talvez naquele dia a pessoa está diferente, está com um semblante diferente. Talvez passou 2 células eu não vi aquela pessoa, 2 cultos eu não vi aquela pessoa. Será que eu estou amando o suficiente para falar assim, cara, como é que você está? Mandar uma mensagem, você precisa de ajuda? Cara, talvez você precisa de uma oferta, você está sem dinheiro para vir para o culto, ou para vir para o rolê pós-culto. Sabe, o Espírito Santo em nós, esse Espírito, é um Espírito de poder, mas ele se manifesta com amor. E quando nós amamos, nós estamos preparando o nosso coração como um solo fértil. Um solo fértil para que Deus derrame dons através também de nós. Eu já tive experiência de estar preparado para pregar, estar preparado para orar, mas na verdade Deus queria que eu amasse. Nós vamos ter o culto hoje lá na Praça da Espanha, e eu me lembro quando a gente fazia o culto aqui na Praça da Ucrânia, que é em frente ao tubo. E aí eu fui um dia lá em frente ao tubo, e aí saiu um rapaz descendo do tubo. E aí eu fui até ele, falei assim, cara, é esse cara mesmo que vai ouvir de Jesus hoje. Cara, posso falar com você um pouquinho? E ele, cara, estou com pressa. Quero falar um pouco com você sobre Deus, cara. Você conhece Deus? Você quer ouvir falar mais sobre Deus? Ele, não quero saber não.
Você quer uma oração? Ele falou, também não quero, cara, eu tenho que ir. Eu falei, vixe, tudo que eu preparei não vai dar para falar nada. E aí ele passa de mim. Daqui a pouco eu olho para trás, ele, tropeça na calçada e cai no chão. Eu falei, tinha um anjo ali, capoeirista. Aí eu fui lá. E aí o que eu fiz? Ao invés de orar por ele, eu tive que abraçar ele, eu tive que ajudar ele a levantar. E aí ele estava mancando depois, ele tinha que andar ainda para pegar um outro ônibus. E aí eu perguntei onde ele morava, e o Senhor falou comigo, você veio preparado para a praça, você veio para falar para um monte de gente, você veio para orar por pessoa, mas você não vai fazer isso. Você vai pegar esse cara, você vai levar ele lá na casa dele. E o que eu fiz? Saí do culto na praça, saí do evangelismo, peguei o cara, botei no meu carro, fui lá, levei ele lá na casa dele, fomos conversando sobre Jesus, orei por ele lá no final. Mas o que Deus queria de mim naquele dia? Deus queria que eu amasse alguém. Tudo que eu preparei para o evangelismo, quando eu cheguei lá na praça, já tinha até acabado o culto. Mas naquele dia, Deus queria que eu demonstrasse amor. Então, qual é a oportunidade que Deus está te dando de amar? Quais são as pessoas à sua volta que precisam de transformação? Talvez você está pedindo discernimento, uma palavra profética, uma chave espiritual. Será que não é mais fácil buscar diante do Senhor uma forma de amar essa pessoa? Para que ela reconheça o amor de Deus através da sua vida? A presença, a unção de Deus nas nossas vidas causa isso e age em nós através disso também. E a terceira característica dessa unção, dessa tríade da unção, é que essa unção, ela vem com equilíbrio, vem com moderação. É uma unção que é derramada em nós, que tem poder, que tem amor, mas que tem bom senso. Sabe? Tem pessoa que às vezes ela tem a unção, tem pessoa que ela é apaixonada, ela tem esse amor por gente, ela quer abençoar, ela quer pregar, ela quer orar pelas pessoas, mas falta o quê? Sabedoria, falta bom senso, falta discernimento para aplicar esse poder e esse amor por pessoas da maneira correta. E essa moderação espiritual a gente vê às vezes na nossa geração mesmo. Quando a gente olha para as maiores heresias do nosso tempo, geralmente elas nascem de homens de Deus, de pastores, às vezes até jovens, que Deus derrama uma unção sobre a vida deles, que Deus derrama uma revelação, às vezes numa área que quebra algumas coisas do passado que Deus quer revelar a nós nesse tempo. Mas essa revelação, ela não é acompanhada às vezes de equilíbrio. E o equilíbrio, a falta de equilíbrio é o quê? É você ir para um extremo. Eu desconsidero o outro lado, eu vou apenas para aquilo, para um lado. Eu vou apenas para aquele entendimento, eu vou apenas para aquela revelação. E porque eu não reconheço o todo, eu não me preparo no todo, eu acabo achando que aquela revelação, aquilo que o Senhor me permitiu enxergar, expressa o todo daquilo que é o Evangelho, o todo daquilo que é o corpo de Cristo. Eu posso usar um exemplo, por exemplo, em relação à hipergraça, que é uma heresia muito forte no nosso tempo. Quando nós olhamos para as principais figuras que pregaram sobre hipergraça no nosso tempo, nenhum desses homens começaram hereges. Eram homens que começaram falando o quê? Sobre um Deus que é Pai, sobre um Deus que ama, sobre um Deus gracioso, que nos vê para além de usos e costumes, e um Deus que a gente pode se relacionar, num Deus de graça. Mas entendendo a graça de Deus,
que serviu no nosso tempo para quebrar, por exemplo, a religiosidade, nós vimos o quê? Que dentro dessa graça foi esquecido muitas vezes o arrependimento, a presença ainda do pecado nas nossas vidas, a verdade de Deus que é uma graça que nos salva, que nos livra da condenação, mas que essa mesma graça é poderosa para nos tornar santos. Ou seja, tinha poder, tinha amor, mas não tinha o quê? Equilíbrio. Não foi considerado o outro lado. Nós fomos para um extremo. E é por isso que se tornou hipergraça, que na verdade é uma graça vazia, uma graça sem poder de transformação, onde porque Deus é um Deus gracioso, então eu posso fazer qualquer coisa, porque Ele não vai me corrigir, Ele não vai me condenar, não existe mais pecado. Consegue entender isso? A gente vê, por exemplo, nessas ênfases, a gente vê a necessidade de equilíbrio em relação à diversidade de dons. Tem gente que, cara, ele flui como um mestre, ou ele flui na área de ensino. E aí, esse cara que é mestre, ele quer o quê? Ele quer doutrina, ele quer teologia, entende? Ele quer classe de EBD, ele quer comer os livros. Tá tudo bem. Mas aí, às vezes, ele não é o cara que quer ir lá na rua e pregar de Jesus para as pessoas à sua volta. Aí tem um cara que ele é evangelista, que por ele tinha culto na praça todo dia. Ele quer ficar na praça, ele quer ir no hospital, ele quer ir no presídio. Mas às vezes você chama ele na EBD, ele não quer ir EBD. Não, porque a letra mata. Não lê nem o contexto, não sabe nem o que está falando sobre o que é letra, o que significa a letra mata. Entende? Aí tem a pessoa que ela é relacional, ela é pastoral. Entende? Aí ela quer estar com pessoas, ela quer estar na célula, todo rolê pós-culto ela quer estar, ela é de gente. Então ela faz muita amizade, ela está junto, ela cuida, ela flui no pastoral. Mas ela não quer fluir o quê? No profético. Ela não quer esse céu na terra. Aí você chama a pessoa para a vigília, ela não quer vigília. Porque a vigília é consagração, às vezes é muito vertical. E o negócio dela é no horizontal. Você entende isso? Então é óbvio que no corpo de Cristo, Deus derrama esse dom, ele flui. Na igreja, no corpo de Cristo, quando juntamos todos, nós representamos todos esses dons. Mas o que eu não posso achar? Eu não posso achar que a área que eu fluo de maneira mais intensa representa o todo. Eu reconheço o todo de Deus, mesmo que na minha vida não seja uma dessas ênfases. Mas eu entendo que com equilíbrio, na comunidade de fé, na igreja, o Espírito Santo se manifesta de forma completa, através de cada um. Deus usa o que está na minha vida, mas para que o propósito como igreja se cumpra, eu preciso da vida do outro também. Eu não ignoro o outro porque é diferente, eu não critico o outro porque é diferente, mas juntos nós nos completamos. Isso é o equilíbrio. E o equilíbrio na própria vida. Eu preciso servir ao Senhor e trabalhar. Eu sou voluntário na casa de Deus, mas isso não pode ser um fator que substitui a minha vida de oração. Tem gente que é desequilibrada nisso. Eu sirvo, mas eu não tenho vida no secreto. Da mesma forma, tem gente que flui no sobrenatural, mas não quer se preparar, não quer estudar. É a mesma coisa que eu chegasse aqui, não, porque eu creio no sobrenatural, eu vou chegar para pregar, e eu vou orar, e aquilo que Deus falar comigo na hora, é porque eu creio na unção que está sobre a minha vida. Não é assim. Eu creio na unção que está sobre a minha vida, mas eu preciso o quê? Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso ter disciplina, porque a unção revela o chamado e um poder sobrenatural. Mas aquilo que é minha parte, eu preciso me preparar para que a unção flua na minha vida e a chama do Senhor continue acesa. Então eu entendo que há uma tríade dessa unção
para que a chama do Senhor esteja acesa nas nossas vidas e para que Deus possa nos usar. Há uma presença dele que é derramada com unção, mas eu preciso ter, então, poder, amor e equilíbrio para que eu seja uma testemunha. Versículo 8, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus. Então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar agora. E eu quero que você se pergunte agora, como é que está a chama da unção que Deus derramou sobre a sua vida? As pessoas à nossa volta precisam de uma igreja, de discípulos cheios do Espírito Santo. As pessoas à nossa volta precisam de discípulos que aplicam a unção, a presença manifesta de Deus com poder, com amor e com equilíbrio. E se você é essa pessoa que deseja não apenas carregar essa unção, mas você reconhece que precisa fluir, aplicar essa unção com poder, com amor e com equilíbrio, eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. E eu queria que você, de olhos fechados ainda, estivesse ainda no mesmo espírito, em espírito de oração. Mas talvez você tenha sido como Timóteo, e talvez você nem tenha percebido o quanto talvez você precise se mover mais, ser mais responsável acerca daquilo que Deus derramou sobre a sua vida, daquilo que você tem recebido dele, para que você possa se mover com poder. Será que a sua vida como discípulo de Cristo tem sido uma vida de poder? Será que você tem manifestado esse poder de Deus que transforma? Comece a orar, comece a pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a se mover com poder. Será que no meio do corpo de Cristo você tem se movido por amor? Comece a se perguntar diante de Jesus: será que você não tem se portado muito com as suas coisas, com o seu envolvimento, com as suas realizações, e talvez você não tenha sido intencional em amar, em liberar uma unção de amor que pode transformar, que pode atrair, que pode inspirar pessoas a se tornarem discípulos de Jesus? E talvez na sua vida esteja faltando equilíbrio, bom senso. Talvez você tenha assim amor e veja o poder, mas você está muito emocionado. Você está muito indo apenas para uma linha, você apenas tem reconhecido aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, mas você não tem tido sabedoria, não tem tido domínio, equilíbrio. E se você entende que em algumas dessas áreas você precisa se renovar com o Senhor, renovar essa chama, reacender a chama do poder, do amor e do equilíbrio, eu quero te convidar a se colocar no altar. Nós vamos adorar ao Senhor, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que essa chama não apague. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. Um dia, assim como na parábola dos talentos, todos nós vamos prestar conta. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor e vamos contar do que vivemos, vamos contar, ilustrando aqui, de toda a nossa vida na terra. Mas a primeira coisa, ou a coisa mais importante, que precisaremos justificar diante do Senhor é o que fizemos com a responsabilidade que Ele nos deu como filhos dEle. Nós vamos prestar conta diante do Senhor para aquilo que Ele nos chamou. E se a unção dEle, se a capacitação sobrenatural que Ele nos deu não cumprir esse propósito, não receberemos a recompensa, o galardão que Ele tem para as nossas vidas. Então, se você deseja
se colocar diante do Senhor enquanto nós adoramos a Ele, saia do seu lugar, se coloque no altar e nós vamos orar para que possamos sair daqui, irmos para a praça, renovados, a partir da unção de Deus para gerarmos transformação também naquele lugar. Vamos adorar ao Senhor. Está ministrando ao meu coração aqui de pessoas que algum dia entenderam do Senhor que Deus estava nos chamando para liderar uma área. Deus falou com você, você decidiu no seu coração se tornar um líder. Eu não sei se de um ministério, eu não sei se de uma célula, eu não sei se de uma área, mas o tempo foi passando, situações foram acontecendo e essa chama se esfriou. E essa chama se esfriou porque você começou a olhar para pessoas. Você começou a reprovar pessoas, você se chateou com pessoas e você decidiu abandonar, mesmo que temporariamente, o chamado, a unção que está sobre a sua vida. Mas essa unção está parada. O Senhor está dizendo: meu filho, vem de volta. Essa chama que eu te dei um dia, essa chama que um dia eu acendi, não pode se apagar. Se você está nesse lugar e é com você que Deus está falando, pode sair do seu lugar, pode se ajoelhar aqui no altar. Vamos adorar ao Senhor. Acende, Jesus. Reacende a chama no coração de cada um que está aqui nesse lugar. O Senhor chamou teus filhos, Pai. O Senhor derramou algo especial, uma unção. O Senhor derramou dons, o Senhor deu talentos. Os teus filhos já viram, os teus filhos já tiveram experiências com o Senhor, Deus. E o Senhor hoje está movendo águas que estavam paradas, Jesus. Os seus filhos agora estão retomando áreas que um dia eles largaram, que um dia escaparam pelas mãos deles. E o Senhor nunca pediu que eles entregassem, Jesus. O Senhor está renovando isso hoje, para que eles se movam. Tira todo medo, tira toda insegurança, tira tudo aquilo que limita no coração, no físico, nas emoções, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, o Senhor nos deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, e queremos nos mover como testemunhas do Senhor nesse tempo para gerarmos transformação. Que o Senhor transforme, Jesus, em nosso meio, que o Senhor transforme através de nós, na nossa casa, nas universidades, nas escolas. Nós declaramos mais uma vez, Jesus, que a Praça da Espanha será um lugar de transformação. Há um altar levantado ao Senhor naquele lugar. Jovens, ó Pai, que saiam de casa para ir, Pai, para baladas, beberem, se drogar em nome de Jesus, eles verão o Senhor, eles verão o Rei, eles conhecerão o Cristo através das nossas vidas. Ó Jesus, derrama mais, Jesus. Há pessoas aqui nesse lugar, ó Pai, que o Senhor quer derramar ainda mais do Teu Espírito. Jesus, nos capacite, revela o Teu propósito a nós, porque nós queremos, na nossa geração, vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou. Não queremos deixar nada para trás, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Que você volte para o seu lugar crendo que há uma chama em você para transformar ambientes e pessoas à sua volta, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Como nós temos falado, o aviso que eu tenho para dar é lembrar você do nosso retiro. Você que não fez a sua inscrição ainda, já faça a sua inscrição pelo aplicativo da igreja. Se você não tem o aplicativo, é só digitar lá na loja, no seu celular, Igreja Batista Alameda. Você entra lá na aba Eventos, vai ter lá todas as informações do nosso retiro. Então você pode fazer a sua inscrição. E, gente, sobre o culto na praça,
Deixa eu dar algumas orientações, porque alguns são novos, tá? E para você entender como tem sido. Às vezes você pensa assim, poxa, eu não vou no culto na praça, eu não sei evangelizar, vai ter que fazer alguma coisa, às vezes eu encontro alguma pessoa lá e eu não vou saber falar. Então, às vezes, essa timidez gera por causa disso. Mas nesse tempo, nesse ano que nós começamos a fazer de maneira constante, nós entendemos uma estratégia diferente, aonde a gente crê, sabe tudo que Deus pode fazer através das nossas vidas nesse lugar. Entende? Eu creio que algum dia a gente pode estar dentro lá de uma balada, Deus dá o microfone na nossa mão e a gente começar a pregar para vários jovens lá, eu creio. Mas existe um equilíbrio, existe uma sabedoria também, como eu falei aqui, de entendermos o tempo de Deus, aonde a gente vai se desenvolvendo como evangelistas ali naquele lugar. E hoje nós temos feito uma dinâmica de cultuar ao Senhor ali na praça. Então, nós não temos saído em grupos, indo lá na porta da balada e para abordar as pessoas que estão ali. Nós temos nos reunido no centro da praça e ali, o que nós temos feito? Nós temos adorado ao Senhor, nós temos erguido um altar da presença de Deus ali, nós pregamos a palavra, nós convidamos as pessoas que estão ali em volta para ouvir da palavra, conversamos com aquelas pessoas também, né? Alguns que já têm mais experiência com o evangelismo, conversam, se a pessoa vem e pede oração, a gente ora pelas pessoas, mas se você ainda não viveu isso, pastor, eu quero ir lá na praça, mas eu quero ir lá para adorar, para estar junto, como igreja ali, cultuando fora das quatro paredes. Você pode fazer isso, não tem problema. É lógico, quando vem alguma pessoa, pergunta alguma coisa, a gente não fala assim, não, a gente não está evangelizando hoje. A gente fala de Jesus, a gente prega a palavra. Eu só quero dizer que essa não é a única ação que nós temos feito lá na praça. Então, esse ano nós estamos fazendo os cultos lá, nós estamos conhecendo a realidade da praça, conhecendo o perfil das pessoas ali. No ano que vem, nós teremos mais preparo de evangelismo para você que ainda não viveu isso, poder se preparar mesmo para cada realidade que você pode encontrar ali, você saber lidar e pregar o evangelho de Jesus àquelas pessoas. Beleza? Então nós vamos encerrar o culto agora, depois a gente vai para lá também, e aí lá, às 10 horas, 22 horas, a gente começa o nosso culto. Então você que pode ir, vá, porque é um tempo muito especial. A gente vai para abençoar, mas quando estamos lá, nós também somos muito inspirados e abençoados por Jesus. Amém? E também lembrar que amanhã nós temos batismos na igreja. Tanto de manhã quanto à noite, vários jovens vão se batizar, talvez pessoas da sua célula. Então venha celebrar como igreja esse tempo de batismo. Amém? Fique de pé mais uma vez. Vamos orar e vamos encerrar mais uma vez o nosso culto em adoração. Faça assim com a sua mão. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor derramou e tem derramado em nosso meio. Que possamos nos mover, ó Pai, agarrados, crendo, confiando na unção, no dom que o Senhor nos deu. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Teu Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Vamos adorar a Jesus.